como ser-se, no mínimo, 10 vezes mais autoconfiante. Cuidado, que este vídeo é muito poderoso. E tu, ao tornar-te autoconfiante, podes querer levar o mundo todo à frente. Porque afinal, tu confias em ti. Por isso, presta muita atenção neste vídeo. Porque se a autoconfiança não for bem dominada, ela passa de autoconfiança para arrogância. Por isso, muita atenção. Que este vídeo é poderoso. Aqui tu vais entender tudo o que tu precisas para construir uma autoconfiança indestrutível, uma autoimagem inabalável. Autoconfiança é uma das habilidades mais poderosas do mundo. Todas as pessoas de sucesso têm autoconfiança, porque se nós não acreditarmos em nós próprios, quem é que vai acreditar? Se eu não confio no meu potencial, se eu não confio nas minhas ideias, se eu não confio nas minhas habilidades, quem é que vai confiar? Talvez até ontem tu não confiasses em ti, sentias-te inferior, menos capaz, menos merecedor, os outros sempre eram melhores, os outros sempre eram mais inteligentes, os outros sempre podiam e tu não podias. Mas tu neste vídeo vais entender a raiz de tudo isso e como construir uma autoconfiança indestrutível. A partir de hoje, nada nem ninguém te pode parar a não ser tu próprio. Este vídeo é muito simples e direto ao ponto. E vamos entender, falta de confiança, falta de autoconfiança, ela deriva de um único ponto. Que é exatamente o quê? A forma como tu te vês. Ou seja, tu vês-te menos autoconfiante. Tu vês-te inferior em relação aos outros. Tu vês-te menos capaz, menos merecedor. E qual é que é a raiz desse sentimento de incapacidade e inferioridade que deriva em falta de confiança? Autoimagem, ou seja, a forma como tu te vês. Tu vês-te inferior aos outros e por isso sentes-te menos capaz, sentes-te menos confiante. Só que, de onde é que deriva essa falta de confiança? De onde é que deriva essa autoimagem distorcida? Ela deriva da tua infância, de traumas do passado. Talvez alguém te tenha dito: tu não és assim tão bom, tu não és assim tão inteligente, tu não és capaz. Talvez alguém te tenha dito que aquilo não era para ti. E isso gerou em ti traumas, gerou em ti uma autoimagem distorcida. E tu hoje não vês o teu potencial e por isso não te sentes confiante. Por exemplo, se alguém lá atrás te comparava com os outros, tu hoje passas a vida a comparar-te com os outros. O outro é melhor, o outro é mais inteligente, o outro é mais rico, o outro é mais bonito, o outro é mais capaz. E tu és inferior em relação aos outros. E como tu és inferior, tu não confias em ti. Porque os outros são melhores, são mais inteligentes, mais bonitos, são superiores. Essa é a raiz da falta de confiança, a autoimagem derivada do passado. E ela hoje constitui o quê? Narrativas, histórias internas na tua cabeça. Porquê é que tu não te sentes confiante? Não, porque vão-me criticar. Não porque o outro é mais capaz. Não porque eu não sou assim tão bom. É uma narrativa interna. É toda a hora que te tenta deitar abaixo. É por isso que tu não te sentes confiante. Só que tu já estás a entender o primeiro ponto. Que é o quê? Tu entenderes que ela deriva do teu passado, deriva de situações do teu passado que, claro, destruíram, distorceram a tua autoimagem. Depois de tu entenderes que tudo deriva da autoimagem e daquilo que tu viveste no passado, vamos entender outro ponto. Que é o quê? Como é que nós podemos mudar a nossa autoimagem? Tu vais entender que tu não és o que os outros disseram
sobre ti. Existe uma voz na tua cabeça que alguém disse que tu não eras assim tão bom, tu não eras assim tão capaz, tu não eras assim tão inteligente. Tu precisas de entender, essa voz é a programação passada. E essa voz não define quem tu és. Os outros não podem definir quem tu és. Isso são traumas do passado. E como o nome diz, é passado. Foi lá atrás. O que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de ressignificar essas situações, ou seja, dar um novo e melhor significado. Tu tens vozes na tua cabeça que te limitam. O que nós precisamos de fazer é transformar essas vozes limitantes que te limitam, que te impedem de evoluir, em vozes fortalecedoras que te ajudam a evoluir. Por exemplo, se a tua voz diz: tu não és capaz, tu precisas de mudar e dizer: eu sou capaz, eu vou-me capacitar. Se a tua voz diz: isso não é para ti, tu vais começar a dizer: isso é para mim, eu vou treinar, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar até aquilo ser para mim, até o impossível se tornar inevitável. Porque se eu não estiver disposto a desistir, nada, nem ninguém me pode parar. Tu precisas de começar a contar uma nova história dentro da tua cabeça. Tu precisas de te começar a ver de outra forma. Aquela pessoa sem confiança precisa de despertar o leão que está em si. Precisa de entender que ela é confiante, que ela é capaz. E como é que tu fazes isso? Parando de te comparares com os outros. O outro é melhor. Porquê é que eu sou inferior ao outro? Porque eu tenho uma comparação. Porque se eu não me comparar com ninguém, eu não posso ser inferior a ninguém. Certo? Este é o segundo ponto. Parar de te comparar. Primeiro ponto. Ressignificar o passado. Segundo ponto. Parar de me comparar. Eu não tenho que me comparar com os outros. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém. O jogo da vida, ele é individual. Tu és único, eu sou único, todos somos únicos. Quando eu paro de me comparar, eu não me sinto inferior. Eu não me sinto menos confiante. E o terceiro ponto, muito importante, é o quê? É tu parares com aqueles medos, com aqueles traumas emocionais que também derivam do teu passado, que inclusive eu vou-te disponibilizar o link para tu acessares o meu método, a minha metodologia para tu venceres qualquer medo e bloqueio emocional. É o quê? Qual é que é o terceiro pilar? É tu pensares que tens que agradar os outros. É tu buscares a aprovação dos outros. Porquê é que eu não me sinto confiante? Porquê é que tu não te sentes confiante? Porque tu achas que alguém tem que te validar, porque tu achas que tens que agradar todas as pessoas, porque tu achas que tens que ser perfeito e tu sentes-te inferior, não te sentes confiante por causa desses motivos. Não, eu tenho que agradar todas as pessoas, eu tenho que ser perfeito, eu não posso ser criticado. Claro que não tens confiança, tu não vais agradar todas as pessoas vão te criticar e tu não vais ser perfeito. Tu precisas de entender isso, mas dentro do meu programa tu aprendes mais aprofundadamente como identificar e eliminar qualquer um desses medos ou bloqueios, seja inferioridade, sentimento de inferioridade, de incapacidade, não merecimento, síndrome do impostor, necessidade de aprovação, medo da crítica, medo de errar, medo de falhar e vários outros. Mas isso é algo à parte. Se tu quiseres ir para o próximo patamar, o link vai ficar na descrição. Mas aqui voltando ao que interessa nesta aula, é o quê? Como é que tu vais ser mais autoconfiante? Mas antes eu quero que tu entendas. Não confundas autoconfiança com arrogância. Não deixes que o ego fale mais alto. Sê autoconfiante, mas controla o ego. Lembra-te, tu és autoconfiante, tu és bom, mas tu não és o melhor do mundo. Cada pessoa é única. Eu sou bom, mas eu não vou passar por cima dos outros. Eu não vou deitar os outros abaixo. Eu não vou destruir os outros. Porque isso já não é eu ser bom. Isso já não é eu ser autoconfiante. Isso é eu ser arrogante. Isso
É o meu ego a falar. É eu querer ser o melhor do mundo. Ser melhor do que os outros. Isso é arrogância. Isso é quando a autoconfiança não é dominada. Mas tu estás aqui para entenderes como teres autoconfiança e como dominares a tua autoconfiança. Então o que é que tu vais fazer hoje para seres, no mínimo, 10 vezes mais autoconfiante? Primeiro ponto, tu vais identificar quais são as situações do passado que destruíram a tua autoconfiança. Alguém te disse alguma coisa, tu viveste alguma coisa que te fez sentir menos capaz, menos merecedor, não suficiente? Questiona-te. Qual foi a pessoa, a situação, o trauma do passado que bloqueia a tua autoconfiança? Depois de tu entenderes isso, tu vais para o segundo nível, que é o quê? Ressignificar, restaurar a situação do passado e a tua autoimagem, a tua identidade. Ou seja, começares a ver-te como uma pessoa mais confiante. Começares a ver-te como uma pessoa mais capaz, mais ousada, que vai lá e faz acontecer, que domina os seus medos, que domina as suas dúvidas. Ou seja, ressignificar todo o passado e aprender a contar uma nova história. Se tu quiseres ir mais a fundo neste nível, o que é que tu vais fazer? Tu vais utilizar o poder da visualização para tu te imaginar a agir com mais confiança. Imagina aquela situação que tu queres agir com mais confiança, tu queres enfrentar a situação. Tu vais imaginar tu a enfrentares aquela situação com mais confiança, o teu eu autoconfiante. Como é que ele agiria? Imagina essa situação e começa a agir dessa forma. O meu eu autoconfiante fazia desta forma, fazia assim, fazia ali. Ok, então faz dessa forma. Começa a agir com mais autoconfiança. Autoconfiança, ela é interna. Tu não podes esperar, eu vou ter autoconfiança para agir com autoconfiança. Não, é as duas coisas. Eu preciso de agir com autoconfiança para eu ter autoconfiança. E eu preciso de ter autoconfiança para agir com autoconfiança. São as duas coisas juntas. Eu preciso de me sentir, mas eu preciso de agir. Porque se eu não agir, eu não me vou sentir. E se eu não me começar a sentir, eu não vou começar a agir. Por isso, utiliza o poder da visualização. Depois de tu entenderes os traumas, ressignificares traumas, ressignificares identidade e começares a visualizar tu agires com mais confiança, o que é que tu vais fazer? Tu vais para o próximo patamar, que é entenderes. Eu não preciso de me comparar com ninguém. Eu não preciso de provar nada a ninguém. Eu não preciso de ser o melhor do mundo. Eu só preciso de ser eu próprio. Quando tu entendes que só precisas de ser tu, tu começas a ganhar mais confiança. Porque tu não tens que agradar ninguém. Tu não tens que ser aprovado por ninguém. Tu não tens que estar lá a fazer as coisas para o outro te validar. Tu só tens que ser tu. E quando tu és tu, desperta a tua autoconfiança. Estes são os 3 pontos. Identificar os traumas do passado, ressignificar os traumas e a identidade, visualizar a tua melhor versão e parar de te comparar. Entenderes que tu não tens que provar nada a ninguém. Se tu quiseres ir para o próximo patamar, o link vai estar na descrição.